Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos para a parte 2 aí da nossa aula de ditadura civil-militar no Brasil. A gente vai falar do final do regime e da redemocratização. Inicio com uma retomada aí do que a gente já conversou na última aula, falando aí da expressão anos de chumbo. Essa expressão ela era usada, né, tanto em relatos jornalísticos quanto históricos do período da ditadura, principalmente a partir, né, da imposição do AI-5 em 68 e se estende até o final do governo Médici em 1974. Bom, nesse momento, as repercussões, né, de todas essas imposições dos atos institucionais, aliás, lembrando que no total foram 17 atos institucionais, mas a gente conversa basicamente de 5, né? E o AI-5 é aquele que tem severas medidas restritivas aí para a sociedade civil. Então, toda essa determinação do fim do direito de habeas corpus, do fechamento do Congresso, da censura prévia à imprensa, ela toda essa ação repercutiria também numa resistência. Então, é importante a gente ter em mente, né, que grupos agiram contra o governo, né, por discordar do que estava sendo feito. Então, eu retomo essa ideia aí só para a gente partir desse momento histórico para a gente conversar do que vem a partir de então. Durante esses anos de intensa repressão, não havia mais espaço para uma resistência civil pacífica. Né? Os atos e protestos nas ruas, as manifestações artísticas, elas eram duramente reprimidas. Então, culturalmente, o que o governo apoiava era exatamente expressões culturais que não falasse de política, que não tratasse, né, exatamente desse momento. Foi um aspecto que a gente também abordou, né, na primeira parte dessa aula, porque é importante a gente lembrar que as manifestações culturais, elas passaram, né, a dar ênfase ao humor, a valorizar o cinema hollywoodiano, né, e a valorizar bastante as conquistas esportivas para voltar a atenção dessa população, né, por um período mais que ligasse esses momentos de vitórias no esporte, no futebol e tudo mais, à prosperidade do governo. Quem questionava o regime deveria ir assumir uma vida na clandestinidade, tá? Distante da família, dos amigos, né? Sem que o seu grupo conhecesse muito bem o seu nome verdadeiro, alguns ou qualquer coisa relacionada, né, à sua identidade verdadeira, porque seria perseguido como está mostrando aí no slide, né? Os cartazes, um cartaz, né, de terroristas procurados. Vários cartazes semelhantes eram, né, colocados nas cidades onde apresentava, né, grupos exatamente de oposição ao governo. Então, quando a gente fala de resistência à ditadura civil-militar no Brasil, é muito importante que a gente sinalize que, ainda que vários grupos lutassem pela mesma causa, esses grupos, né, eram organizados de maneira diferente. Tá? Entidades estudantis, operários, artistas, né, cada um com seus próprios métodos, eles passaram a demonstrar, né, um forte repúdio ao governo ditatorial, né, e um grande anseio aí pela democracia. Então, é importante a gente pontuar, né, esses diferentes grupos e diferentes atuações pelo mesmo motivo. Parte dessa resistência ao regime militar não acreditava que a luta poderia ser pacífica. Eles acreditavam que essa força pacífica não ia derrotar o regime. Então, vários estudantes, né, todos esses grupos aí que eu falei, vários estudantes, operários, políticos, camponeses, intelectuais, até mesmo artistas e alguns militares, né, que eram contrários ao golpe, recorreram à luta armada, organizando grupos de guerrilheiros para atuar tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais. Então, alguns grupos, né, chegaram a assaltar bancos para se armar contra a luta, né, contra o regime, na luta aí contra o regime, e outros também, né, chegou a sequestrar membros do governo ou embaixadores de outros países na expectativa de trocar esses presos, né, por presos
políticos. Então, para a repercussão ser muito grande na imprensa, né, e até para outros países olharem aqui para o Brasil, muitos diplomatas, né, muitas pessoas assim, importantes passaram a correr risco nesse momento, né, para que eles recuperassem alguns presos políticos pelo regime ditatorial. Os agrupamentos armados aí mais importantes foi a Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, a Aliança Libertadora Nacional, ALN, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8, e a Guerrilha do Araguaia. A Guerrilha do Araguaia é uma expressão aí, né, rural do campo desse momento. Foi organizada aí pelo Partido Comunista do Brasil, na região do Rio Araguaia, na Amazônia, né, na parte brasileira da Amazônia. Então, tinha como objetivo mobilizar aí os camponeses para lutar pela reforma agrária e ser um ponto de partida para a Revolução Socialista aqui no Brasil. A repressão a todos esses movimentos citados foi brutal, tá? E até o final do governo Médici, as organizações guerrilheiras elas tinham sido eliminadas, né, de tanta investigação, disso tudo, e seus militantes estavam mortos, presos, no exílio ou desaparecidos. E existiam também, gente, aqueles que não participaram da luta armada, mas encontraram como uma possibilidade usar metáforas, músicas aí com um entendimento que não fosse claro sobre a oposição ao regime, né? Então eles usavam outros artifícios para criticar o governo e a censura. Eu botei aí também nesse slide uma imagem onde uma notícia, né, sobre economia, porque algumas notícias internacionais também não eram vinculadas, não era só questões nacionais, não. Eram todas as matérias que se referiam a alguma coisa que o governo não queria, né, que fosse publicado. Então, nessa imagem, uma notícia de economia foi censurada e substituída por um poema de Camões. Por quê? Porque a gente sabe que dentro dos meios de comunicação existiam aí a censura, né? Existia aí um grupo do governo que avaliava as publicações para permitir ou não que determinada coisa fosse publicada. Então, eu coloquei esse slide para retratar até o que a gente conversou em aula, o que a gente, no outro slide eu botei sobre um soneto que foi publicado. Então, muitas vezes a publicação era totalmente fora do contexto da página do jornal, mas era uma imposição de um governo que não queria que que qualquer notícia fosse vinculada. Falei vinculada aí no último slide, mas é veiculada, né? Que circulasse, que fosse uma notícia que circulasse sem que o governo aprovasse essa notícia. Nesse slide aí, já aponto para 1974, né? Que foi o momento em que o regime completava 10 anos e ele precisava lidar com algumas questões, tá? Quem estava no poder era o Geisel, e aí o Geisel teve que enfrentar pelo menos 3 questões que a gente vai pontuar nesse slide aqui. A primeira era a longa duração daquele regime que deveria ser uma intervenção momentânea para combater o comunismo. Vocês lembram lá que o início de 64 foi exatamente tirar o João Goulart do poder com a justificativa de combater o comunismo, tá? A questão 2 é a inflação provocada pela crise do petróleo. Então, em 1973, existe uma crise internacional do petróleo que afeta a nossa economia. E o terceiro ponto é o desgaste junto às camadas populares, e inclusive, né, os soldados e praças, os militares de baixa patente, aí, devido às políticas de controle salarial. Lembrando que a gente tinha conversado lá pela fatia do bolo, né, que a gente ia esperar, que a população tinha que esperar primeiro o bolo crescer para só então depois fatiá-lo, né, todo mundo recebia a sua parcela, e a população nunca viu essa parcela de prosperidade refletindo em seu bolso. A realidade era arroz salarial, era inflação alta, né, e era o aumento da desigualdade social. Em 1974, o Geisel ele assume a presidência da República com a promessa de promover um retorno do país à democracia. Então, de acordo com as suas palavras, a abertura política do Brasil deveria ser feita de uma forma lenta, gradual e segura. Então, era o modo ali encontrado pelos militares de deixarem aos poucos o poder, mas sem alterar a ordem vigente. Então, apesar dessa promessa de abertura política, os militares, né, aquele grupo ali que a gente já conversou
dos chamados linha dura, eles não aceitavam essa ideia do retorno à democracia. Então, os órgãos de repressão, eles continuavam prendendo, torturando, investigando, né, todos aqueles considerados subversivos. E nesse contexto, 2 casos de tortura seguida de morte ganharam destaque. O primeiro deles foi o do jornalista Vladimir Herzog, que era militante do PCB, né? Ele foi preso, torturado e encontrado morto em outubro de 1975. Em janeiro de 76, o metalúrgico Manuel Fiel Filho também foi morto nas mesmas condições e no mesmo local. Então, a versão oficial, né, das autoridades era que as 2 mortes foram causadas por suicídio. No entanto, já se provou, né, que não condizia com isso, não. Essa versão não se sustentou. Ainda no governo Geisel, o AI-5 é revogado em 1978. Só que é importante a gente perceber que, embora o AI-5 tenha sido revogado, algumas medidas conservadoras foram decretadas antes desse ato. Então, em 1976, a Lei Falcão entra em vigor e essa lei ela vai restringir a propaganda de candidatos ao legislativo, né, a fala, né, desses candidatos, ou seja, os candidatos ao legislativo só podiam fazer propaganda política com a sua foto. Então, a gente pode observar que até hoje, né, chama-se muito mais atenção para a imagem do candidato e o seu nome e tudo mais do que para as propostas, né, de vereadores e deputados quando tem aí propaganda política. E no ano seguinte, em 77, o Pacote Abril. O Pacote Abril, ele criava, né, os chamados senadores biônicos, que seria aí os senadores, seria 1/3 dos senadores, eles seriam escolhidos pelo presidente. Então, esse presidente, além de ter boa parte aí dessa Câmara do Senado, eles também ficariam mais tempo no poder, tá? O mandato presidencial, ele aumentaria para 6 anos. E no contexto de criação dessas novas leis autoritárias, né, como foi a Lei Falcão e o Pacote Abril, que inclusive o Pacote Abril chegou a fechar o Congresso por 14 dias para então instituir aí novas medidas, novas mobilizações de trabalhadores retornariam aí ao cenário nacional. Então, além de retornar, elas vão conquistar o apoio de milhares de pessoas. O centro dessa nova fase do movimento sindical foi a região do ABC Paulista, Parque da Indústria Automobilística e berço do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Então, entre 1878 e 1978 e 1980, os metalúrgicos eles entraram em greve, né, a primeira depois, né, desde 1964, em busca de melhorias salariais e claramente contra o regime. Esses sindicatos, eles defendiam aí que os sindicalizados, né, que essas organizações fossem autônomas, né? Então, eles queriam a autonomia e queriam buscar aí políticas salariais mais dignas para os trabalhadores. Então, junto da luta por melhores salários, estava aí, né, uma luta também pela redemocratização do governo. Contribuía também para esse cenário a igreja, né? A igreja, um pouco antes desse momento, ela elaborou a teologia da libertação. Então, na teologia da libertação, a orientação era para que os seguidores do evangelho adotassem a perspectiva humanística, né? A questão de jogar esse olhar, né, tem muito a ver também com o que foi a nossa campanha da fraternidade esse ano, né? Jogar aí um olhar para os pobres, né? Que esse olhar que ia levar a população ao posicionamento de combate às práticas econômicas, né, e sociais que reproduzissem a miséria e a desigualdade social. Então, era claramente aí também uma posição contra o governo em questão. Só para completar os grupos que eu falei no slide anterior, o movimento estudantil ele também renasce. Tá? Pedindo a democratização do ensino superior, né? Apoiando a greve dos trabalhadores e se posicionando contra o regime militar. Ainda em 68 foi criado também o Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, né? Que depois também o nome foi alterado para Movimento Negro Unificado.
Então, o interesse de unificar o movimento negro ele nasceu também como reação às mortes, né, de operários mortos na cidade de São Paulo. Então, ficou clara aí, né, a posição de diversos grupos contra o poder, contra o regime. Mas, o poder também, né, o poder em questão. Mas, frustrando aí os anseios populares, o Geisel ele indica o seu sucessor, um também general, o João Batista Figueiredo. Tá? O general João Batista de Oliveira Figueiredo, ele assume a presidência prometendo continuar o processo de abertura política. Né? Por todo o país, crescia aí os movimentos pela redemocratização. Então, pressionado, o Figueiredo promulga, né, em agosto de 79, a Lei da Anistia. A Lei da Anistia, ela libertou todos os presos políticos do país e permitiu a volta dos exilados. A lei também anistiou os agentes do Estado que participaram aí dos crimes de tortura e assassinato, né, no exercício de sua função. A anistia, então, ela era ampla, geral e irrestrita. E como o governo justificava isso? Porque, lógico que existiram questionamentos em relação aos assassinatos e às torturas no exercício da função. Eles disseram que para justificar também a anistia desses grupos, né, chamados terroristas, que cometeram alguns crimes, né, que não estavam ali só era pela política, mas não era um crime político necessariamente, como assalto a banco, sequestro de embaixador, eles justificaram que para anistiar essas pessoas também a lei tinha que ser dessa forma. Né? E no mesmo ano institui-se o fim do bipartidarismo e a liberação dos partidos políticos. Então, liberou, né, o que já existia, até mudou de nome, a gente vai falar sobre isso, e a criação de novos partidos que a gente vai ver aí. O Arena, ele torna-se, né, Partido Democrático Social, PDS. O MDB, ele passa a ser chamado de Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB. E formaram-se também o Partido Democrático Trabalhista, PDT, o Partido dos Trabalhadores, o PT, e o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Em 1982, o governo ele convoca pela primeira vez desde a década de 60, né, eleição direta para os governadores. Então, ela foi marcada pela eleição aqui no Rio de Janeiro do Leonel Brizola, que era membro da luta armada contra o regime militar, mas em 10 estados, entre eles Rio, né, Rio eu já citei, entre eles São Paulo e Minas Gerais também, são eleitos políticos da oposição. Então, esses avanços, né, políticos fizeram com que os congressistas eles apresentassem a emenda Dante de Oliveira, né, com o objetivo de inserir aí as eleições diretas para presidente em 1985. A emenda tem esse nome porque o deputado, né, Dante de Oliveira, do PMDB, que apresentou essa emenda para o Congresso Nacional. Mas, infelizmente, né, essa emenda não passa. E embora muitas manifestações populares tivessem sido organizadas, né, para que essa emenda fosse aprovada, incluindo, né, as diretas já dei o spoiler nesse slide aqui, que a emenda Dante de Oliveira foi rejeitada. Então, mesmo com toda essa mobilização popular, a emenda constitucional ela foi derrotada na Câmara Federal. Então, o que ia acontecer? O próximo presidente da República ele seria escolhido mais uma vez pelo colégio eleitoral e não pela escolha popular. As opções eram Paulo Maluf, político do PDS, apoiado aí pelos militares, e o Tancredo Neves, que era, né, governador de Minas Gerais e pertencia ao PMDB. Eles dois lançaram aí as candidaturas. Né? Então, apoiado por alguns dissidentes do PDS, né, que era anteriormente o Arena, o Tancredo ele significava ali a oposição ao regime militar. O Tancredo ele recebe 480 votos e é eleito presidente. No entanto, o Tancredo ele morre antes de assumir. O Tancredo ele foi, né, um antigo político varguista, então ele era considerado conciliador, né? A população ela recebe aí a indicação dele com entusiasmo, né? Mas se frustrou bastante com a morte dele antes que pudesse assumir. Bom, nosso primeiro presidente civil
foi o vice do Tancredo Neves, então foi o José Sarney, né? Ele era um antigo membro do Arena, né? Filiado ao PMDB há poucos meses. E ele assume aí, né, o poder em 1985. A nossa matéria ela termina aqui. A gente até aqui vai cair na avaliação trimestral, né? Então eu estou postando esses vídeos para vocês terem esse auxílio na hora de estudar. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem antes da prova, tá? Me despeço de vocês com um beijo grande e até a próxima aula.